Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos. Estamos aqui novamente nos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier para trazer mais uma reflexão, mais um estudo do Espiritismo. Hoje, o dever do cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, o Espiritismo nos convida a reflexões a partir da nossa própria consciência, com lógica, com harmonia, com sabedoria e caridade, fazendo-nos pensar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa pessoa, sobre como somos. Então, como todo trabalho que a gente faz de forma presencial na Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, vamos começar com uma oração. Elevem seus pensamentos, pense em Deus, em Jesus. E vamos agradecer. Agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus. Agradecer a vida. Agradecer a saúde, o lar, a família. Agradecer a este querido Mestre que espalhou pelo orbe uma imensa falange de espíritos benfeitores a fim de nos ajudar, sobretudo neste momento de muita dificuldade que nós estamos vivendo como humanidade. Que possamos desfrutar sempre do seu amor e da sua imensa paz. Que Jesus esteja conosco, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, vamos continuar aquele roteiro que nós temos pautado aqui nesses momentos que nos encontramos, que fala sobre o nosso comportamento, que procura avaliar o que fazemos, o que deixamos de fazer, que procura tocar nas nossas rotinas, nos nossos hábitos físicos, emocionais, sentimentais, sempre levando em consideração que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso e que, portanto, não quer nenhum mal para os seus filhos. E que os apertos que vivemos como humanidade, essas dificuldades que estamos enfrentando com a pandemia, são frutos do nosso comportamento. Então, que possamos, dessa maneira, fazer a reflexão, porque esse é o objetivo deste ensaio que nós vamos trabalhar nesses breves 30 minutos do nosso tempo. O tema de hoje é o dever do cristão. De onde sai isso? A doutrina espírita nos ensina, está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, no capítulo da perfeição moral, que é o capítulo 12. Vamos falar especificamente sobre a questão 919, que trata sobre o conhecimento de si mesmo. Também vamos balizar as nossas reflexões utilizando o livro Opinião Espírita, de Chico Xavier, com Emmanuel e André Luiz, que comenta no capítulo 1 a questão 919, no tema Examinemos a nós mesmos. Para iniciarmos o nosso trabalho, a gente pode começar com uma pergunta. Já nos consideremos naturalmente cristãos?
Bem, para grande parte da humanidade a resposta será sim. O Espiritismo próprio nos ensina, baseado nos evangelhos, que nós somos seguidores de Cristo Jesus e, portanto, sim, somos cristãos. Então a resposta parece bem simples, mas efetivamente é muito mais complexa e difícil do que imaginamos. Estamos em meio a uma pandemia. Estamos lutando bravamente para vencermos nossa prova coletiva como humanidade enferma, doente. O mundo está unido num único propósito: fortalecer o sistema de saúde, encontrar vacinas adequadas para nos proteger do Covid-19. Mas será que esta prova que nós estamos passando é só para isso? Já sabemos que estamos evoluídos intelectualmente, que a nossa ciência é avançada, que a nossa tecnologia é avançada, que a nossa comunicação é avançada, que temos um intercâmbio comercial e econômico que liga o mundo instantaneamente. Mas esse aperto que estamos passando aqui não é para que provemos que somos eficientes nisso que nós já sabemos. É para refletirmos sobre o nosso comportamento, sobre o porquê estamos passando individualmente e coletivamente por esta enfermidade, por esta pandemia. O mundo de regeneração vem aí, a transição planetária está em pleno andamento. Eu vou explicar por que eu estou falando dessa forma. A quase totalidade de nós nasceu em berço, seguidor ou orientado por uma religião oriunda do cristianismo. Por ela, nós fomos criados, certo? Ninguém duvida. Então, desta forma, criamos hábitos. Digamos hábitos religiosos. Sermos pessoas boas perante a sociedade, sermos tementes a Deus. Aprendemos que existe um céu, que existe um inferno, sem maiores explicações, é verdade. Aprendemos que devemos ir às missas, confessarmos nossos pecados a fim de sermos perdoados por Deus, com o sentido de anulação das nossas faltas. O Espiritismo nos ensina que não é assim a justiça divina. Comungarmos, tomarmos a hóstia, o corpo de Cristo, etc. Será, pergunto, que isso é suficiente para a redenção de nossa alma no caminho da casa do Pai? Ou mesmo para o mundo de regeneração? Será que isso está sendo suficiente para que nós nos tornemos efetivamente homens e mulheres de bem? Pois bem, ao estudarmos o Espiritismo, as leis morais, as leis naturais, criadas por Deus para a harmonia do universo, nós percebemos que a nossa forma infantil de ver a religiosidade precisa de novos parâmetros. O Espiritismo, então, se apresenta para levantar o véu da ignorância sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre os nossos semelhantes, sobre o contato com a natureza, porque nada disso estamos fazendo de forma eficiente e tudo isso é divino. Como diz o psiquiatra, o psicoterapeuta e fundador da psicologia analítica Carl Jung, que viveu de 1875 a 1961 na Suíça, ele diz o seguinte: somos ainda crianças feridas, falando sob o ponto de vista psicológico. Quer dizer, somos infantis, somos mimados, somos cheios de necessidades, de atenções. Mas ele alerta
Precisamos subir para a condição de adultos saudáveis. Essa deve ser a nossa real condição, porque desta forma ajudaremos a construir um mundo melhor, interagindo, conectando, participando da construção do mundo de regeneração, mencionado pela doutrina espírita e por Allan Kardec. Querem ver quando a gente explica, quando a gente dá exemplo, como isso fica mais intenso, mais real, mais lógico, mais verdadeiro? Do livro Esculpindo o Próprio Destino, de André Luiz Ruiz, editora ID, pelo Espírito Lúcius, no capítulo 23, que fala das lutas, prosseguindo as lutas, ele conta uma história que cabe muito bem a esse nosso estágio sob o ponto de vista moral e religioso. Diz ele que havia um homem que ficou sabendo que existiam pérolas preciosas no mar e desejoso de se apossar dessas pérolas, e como morava muito longe da região litorânea, empenhou longa jornada para chegar ao litoral. Lá chegando, nossa, se entusiasmou e se vislumbrou com a beleza do mar, com aquelas ondas brancas batendo nos rochedos ou se desmanchando nas praias. Fez todo o esforço para correr até a praia. E lá na praia passou a procurar as tais de pérolas preciosas. Não encontrou nenhuma. Aprofundou um pouco e entrou ao mar com água até o joelho e procurou e nada encontrou. Desistiu e alegou que são loucos aqueles que pensam que existe pérolas no mar. Percebam. Aquele homem tolo achou que encontraria pérolas saltitando do mar para fora só para ele recolher. Assim que ele lá chegasse. Assim somos nós. Quando se trata das verdades divinas, das verdades do Espírito, dos ensinamentos de Jesus, achamos que encontraremos facilidades para chegarmos a estas verdades, facilidades nos rituais religiosos, na superficialidade dos cultos exteriores, de promessas e mentiras interesseiras. Quando o Espiritismo nos explica que é muito difícil e árdua a vida do espírito na escola da evolução. Precisa disciplina, precisa interesse, precisa sacrifício, sobretudo precisa muito trabalho para se tornar um homem e uma mulher de bem. Outra citação bibliográfica. Do livro Os Ângulos do Cristianismo, Admoestações de Jesus e o Ângulo do Espiritismo, de Francisco Ferraz Batista, editado pela Fergs, edição 2015, há um comentário de uma escritora chamada Helena Blavatsky. Então, nós não estamos falando de ninguém ligado a um culto religioso. É uma escritora estudiosa da teosofia, que é a união, o conjunto das doutrinas religiosas. Ela nos fala da evolução, do aprofundamento que nós devemos ter da seguinte forma. Abandona a tua vida se queres viver. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e dor. Somos nós evoluindo. Sofrimento e dor. Estes só podem ser calados pela voz da virtude. Melhoramento moral. Ai de ti, diz ela, se há um único vício que não abandonaste,
porque então a escada que sobes te fará cair. Prosseguindo, mata os teus desejos, torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. E conclui dizendo: faze calar os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, porque tu, por enquanto, não o vês, mas já o sentes. Perceberam? A maioria vai dizer: bah, por que tu não simplifica, Jussi? O que tu quer dizer com essas citações filosóficas? Por que tu não torna mais fácil de ser compreendido o ensinamento que tu quer nos passar? Tu não quer falar do dever do cristão? Claro que sim. Mas por que eu não simplifico? Mais do que eu estou simplificando. Porque vivemos até agora simplificando, reduzindo, incorporando, adaptando as verdades imutáveis ao nosso jeito de viver e olhar a vida, as nossas verdades, ao nosso olhar. E onde chegamos? Onde chegamos? Lembram da citação anterior? A visão lúdica e mística da religiosidade que nós acabamos ameliando? Resolveu nossas vidas? Nos deu paz, nos deu felicidade, nos deu saúde, nos deu harmonia? Nos fez encontrar Deus, senti-lo? Todos sabem que não. Todos sabem que não. Ainda nos encontramos no lodo das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Precisamos mudar a forma de ver a vida, a nossa vida, a existência como um todo, a relação com o nosso semelhante. Diminuir o nosso ego, sermos mais coletivos. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse: é o caminho, a verdade e a vida. E o Espiritismo, meus irmãos e meus amigos, aproveitemos esses momentos que todos os segmentos espíritas estão disponibilizando os ensinamentos de forma virtual. O Espiritismo é a ferramenta, mas precisa ser estudado, precisa ser compreendido e, sobretudo, precisa ser praticado. Então chega de simplificar. Simplificar demais não ajuda. Vira papinha para bebê e o bebê cresce e a papinha não serve mais. Mas eu vou pegar um outro comentário de alguém que todo mundo conhece. Bezerra de Menezes, o nosso ilustre benfeitor. Também do livro Esculpindo o Próprio Destino. Ele diz, lá pela página 479, 80 do livro, o seguinte: aproximamo-nos do momento em que não será mais concedido à humanidade os indefiníveis adiamentos da colheita dos efeitos de suas atitudes. É muito, hein? Por isso, diz ele, guardadas as peculiaridades de povos, nações, grupos civilizatórios, etnias, gradualmente estará sendo substituída a misericórdia divina pela justiça divina na aferição dos nossos destinos, na intervenção direta nas nossas vidas, para que se atenue os efeitos danosos das ações humanas. Então, a misericórdia divina que sempre alcança está sendo paulatinamente substituída pela justiça divina que vem cobrar o resultado do nosso comportamento, das nossas ações.
continua, assumindo seu papel na ordem cósmica ligada à evolução de todo um orbe, a justiça coordenará com precisão as consequências que deverão recair sobre todos aqueles que, sob o compassivo aconselhamento da paciente misericórdia, não souberam valorizá-la, nem aproveitaram os diversos adiamentos concedidos. Está chegando o fim do ciclo. Está chegando o fim do ciclo. Por isso que Jesus disse: por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Atualizando isso. Por isso que lhes falo por parábolas, porque vocês vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem o que ouvem. Então, gente, o objetivo deste estudo é refletir sobre o nosso comportamento, o nosso modo de ser, de ver, de ouvir, no sentido de edificar o homem novo apregoado pelo Evangelho. E qual a recompensa disso? Poderão alguns perguntar. A recompensa disso é a transcendência na nossa existência. É a união desta fragmentação de conceitos para já não mais pensar como crente ou não crente, como espírita ou não espírita, para começar a ver as coisas como elas realmente são, pois o conhecimento liberta. Liberta de quê? Do erro, do engano, do equívoco, da maledicência. Também não precisa ir a procurar gurus, mestres ou heróis para fazer isso. Não, não. Tudo está dentro de nós. Estamos falando do dever do cristão, da questão 919, conheça-te a ti mesmo. As reformas são minhas, estão dentro de mim. Então, gente, o dever do cristão se tornar cada vez melhor é um processo evolutivo, trabalhoso, ininterrupto. Muito oportuno, então, que na condição de seguidores de Jesus, nós façamos essa reflexão. Como fez Santo Agostinho, que a cada final de dia, quando viveu na terra, perguntava para si mesmo, para sua consciência, se havia feito mal a alguém, se não tinha faltado com a caridade com ninguém, se não tinha deixado de cumprir algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar dele. Se Deus nos levasse neste momento, nós teríamos receio de alguma coisa transpondo o véu da morte ou do desencarne. Então, como cristãos, temos que nos fazer perguntas e podemos fazê-las aqui. Perguntemos para nós mesmos como está a nossa paciência. Estamos mais calmos e compreensivos? Isso é cristão. Lembrando do relacionamento doméstico, da nossa família, do nosso teto, do nosso lar, já conseguimos conquistar um clima de paz dentro do lar?
observando o nosso relacionamento com amigos, trazemos o Evangelho vivo nas nossas atitudes? Refletindo sobre a nossa capacidade de sacrifício, notamos em nós a mais ampla disposição de servir voluntariamente ao nosso próximo, mais necessitado do que nós, a amá-lo, a querer para ele o mesmo que queremos para nós? Pesquisando o nosso desapego, já andamos mais livres dos anseios das posses terrestres? No uso do verbo, dos pronomes, estamos usando mais o nós, o nosso, a nossa, e menos o eu, o meu, a minha? Os nossos instantes de tristeza ou cólera estão cada vez mais raros. Estudamos profundamente a crença que professamos? A nossa convicção religiosa é raciocinada? Entendemos melhor a função da dor? Ainda cultivamos com facilidade a desavença com o nosso semelhante? Auxiliamos com alegria e com abnegação os mais necessitados? Temos orado regularmente? Nossas ideias evoluíram no sentido moral? Temos o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Porque tudo isso faz parte da estrutura fisiopsíquica do cristão. O Evangelho é alegria no coração. E desta forma estamos mais alegres, mais felizes intimamente nos últimos 3 anos? 2? 1? Mais? Tudo caminha, meus irmãos, tudo evolui. Busquemos fazer o mesmo. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroguemos, portanto, a nossa consciência quanto à utilidade que temos dado ao nosso tempo, à nossa saúde e aos ensejos de fazer o bem seguindo Jesus. Porque senão, meus queridos, a oração do Pai Nosso não faz sentido nas nossas vidas. Porque seria inútil dizer Pai Nosso se minha vida eu não ajo como filho de Deus, se eu ajo fechando o meu coração para o amor. Seria inútil dizer que estais nos céus se os meus valores apresentados são dos bens da terra. Seria inútil dizer santificado seja o vosso nome se penso apenas em ser cristão por medo, por superstição ou mesmo por comodismo. Seria inútil dizer venha a nós o vosso reino se acho tão sedutora a vida aqui na terra, cheia de futilidades. Seria inútil dizer, seja feita a tua vontade, Pai. Se no fundo, desejo mesmo é que todos os meus desejos se realizem. Percebem? Percebem, meus irmãos, como a misericórdia divina se distribui largamente a nos possibilitar a nossa caminhada. Busquemos descobrir em nós mesmos as marcas do progresso que o contato com o Mestre Jesus tem realizado em nós. E
se descobrirmos que andamos estacionados, coloquemos de imediato mãos à obra no trabalho da nossa reforma interior, a fim de nos tornarmos verdadeiros cristãos. Isso porque o mundo necessita muito de nós melhorados, de nós coletivo, de nós amando, de nós fraternos. O mundo precisa muito da mensagem de Jesus, pensada, apreendida e vivida. Esse é o nosso recado de hoje. Esse é o nosso recadinho. Agradecemos a todos que estiveram conosco, convidando para a nossa próxima reflexão daqui a uns dias. E neste momento, convidando a todos para a oração final do nosso trabalho. Podem colocar as águas diante dos seus aparelhos. Esta oração final funciona como um passe à distância, pois nunca estamos sozinhos. Neste momento estamos acompanhados por espíritos benfeitores que estão incutindo em nós os melhores pensamentos, as melhores atitudes. Elevemos o nosso coração para o alto, com muita humildade e com muita gratidão, para agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, aos Espíritos benfeitores que em nome dele têm trabalhado incansavelmente pelo nosso bem, pela nossa paz, pela nossa harmonia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento, muito obrigado por nossas vidas, muito obrigado por nossa saúde, muito obrigado por nossas famílias, muito obrigado por nossos trabalhos, muito obrigado pelo sol que nos aquece e ilumina, o ar que respiramos, a água que bebemos. Muito obrigado por esse instante, Senhor, por essa doutrina consoladora que nos encoraja, que melhora a nossa fé, que melhora a nossa esperança, que nos diz que o futuro será melhor que o presente se nós fizermos a nossa parte. Muito obrigado. Que assim seja.